Hoje à noite nós vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus, em cima da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu gosto muito dessa passagem, é um versículo chave para compreendermos algumas verdades que são bem explicadas em todas as Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que aqui nós condensamos esta verdade nesse versículo. Nós encontramos em 1 Timóteo 2:5 esta verdade condensada a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos ler. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Esta é uma palavra central para a fé cristã. Mediador. Jesus é o nosso mediador. E não apenas isso, mas aqui diz que ele é exclusivo, ele é o único mediador. Não existem 1.000, 500, 100, 10 ou 2 mediadores entre Deus e os homens. Apenas o Senhor Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Para compreendermos isto corretamente, nós precisamos ir um pouco para o original. E há uma palavra interessante no original grego a respeito disso. Esta palavra é mesites. Mesites significa aquele que está no meio. Mediador é aquela pessoa que está no meio. Nós precisamos entender corretamente isso para que possamos nos desfazer de alguns ensinamentos que são distorcidos, ensinamentos completamente errados a respeito de como obtermos a salvação. Há muitas pessoas que foram ensinadas dentro de uma religião tradicional e creem que através de outras pessoas podem obter a salvação. Há muitas pessoas que acreditam que outros homens podem levar a pessoa a uma experiência de salvação. Há religiões que ensinam, por exemplo, que Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, quando ele se fez carne, evidentemente, a mãe de Jesus Cristo, como mediadora. Ensinam que Maria, ela tem o poder de salvar pessoas. E eu quero afirmar com muita clareza o meu sincero respeito à figura maravilhosa de Maria, à figura histórica de Maria. Ela foi realmente uma pessoa extraordinária, tanto que foi escolhida, entre tantas outras jovens da sua época, para ser a mãe do Salvador. Ela era uma menina virtuosa, uma menina muito especial. Mas o que aconteceu com o decorrer dos anos, a igreja cristã foi avançando e se criaram alguns dogmas que não são bíblicos. Um desses dogmas foi que Maria é mediadora entre Deus e os homens. Isso foi criado há algumas décadas atrás, pelos papas mais recentes, porque nem mesmo a Igreja Católica, no seu início, ela acreditava assim. Isso foi já uma coisa que um outro papa trouxe há décadas atrás e colocou isso como um dogma de fé, como uma verdade. Mas isso não tem base nas Sagradas Escrituras. Não é necessário para exaltar Maria, dar a ela títulos e funções que Deus mesmo não deu a ela. Títulos e funções que são somente para o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Maria, ela é uma figura central do cristianismo como a mãe do Salvador. E nós devemos honrá-la e respeitá-la, mas não adorá-la. Porque a própria Escritura ensina que nós não devemos adorar a mais ninguém, a não ser ao Senhor, a não ser a Deus. Nós não podemos adorar nem Maria, nem qualquer outro ser humano que tenha vivido antes dela ou depois dela. Não podemos adorar nem aos anjos. Nós só devemos adorar, por orientação de Deus, só devemos adorar a Deus. Quando falamos de Deus, nós falamos do nosso trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Fora isso, a Escritura, ela desaconselha qualquer tipo de adoração.
E desaconselha também que façamos da figura de Maria uma mediadora. Ou seja, orar, pedir a ela, para que ela fale com Jesus ou fale com o Pai e faça aquilo que necessitamos. Aí há um equívoco tremendo, um erro tremendo nesse ensinamento, porque ele não tem nenhuma base bíblica, nenhuma sequer. É um ensinamento de homens, é um acréscimo de homens, é uma coisa de religião, de uma religião específica. Isto não é aceito pela maioria das igrejas do Oriente, nem pelas igrejas evangélicas, mas principalmente não é aceito pelas Sagradas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. Nós precisamos entender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por que isto? Por que essa exclusividade do Senhor Jesus Cristo? Porque somente Ele tem a natureza, a origem divina. Nem Maria, nem qualquer outro ser humano jamais teve. Os anjos são criatura, não são seres divinos. São seres celestiais, diferentes de divino. Não tem a essência da divindade neles. Jesus tem a natureza divina e, encarnando, também teve a natureza humana, o que ficou, então, com duas naturezas. Quando falamos natureza teantrópica de Jesus, queremos dizer isso, natureza divina e natureza humana. Cristo é o único ser em todo o universo que tem as duas naturezas. Nenhum ser humano, nenhum anjo do céu. Somente o Filho, ele tem a natureza divina e também a natureza humana. Nós temos que entender que Jesus é o único mediador também, porque ele é o único que não conheceu o pecado. Ele jamais pecou, nunca, jamais pecou. E todos os seres humanos já cometeram pecado, inclusive aqueles que são alvo de adoração, todos, sem nenhuma exceção. O único que não conheceu o pecado foi o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o único mediador nosso também, porque ele foi o único que, sendo santo, de origem divina e também assumindo a natureza humana, foi à cruz e morreu se fazendo sacrifício por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nossa vida e o pecado do mundo, como anuncia as Escrituras. Ninguém mais morreu na cruz, nem por mim, nem por você. Somente o Senhor Jesus Cristo fez isto. Ele fez com esta intenção, deu a sua vida intencionalmente. Quando podia fugir da cruz, ele tinha poder para rejeitar aquele sacrifício e se arrepender desse plano de ir até a cruz. Mas ele assumiu o plano e foi até o fim. E ele se entregou na cruz, se entregou na mão dos seus algozes, para morrer no nosso lugar. Ninguém mais fez isso por nós. O seu sangue santo e inocente foi derramado. E ele também foi o único que ressuscitou com o propósito de reassumir o seu lugar nos céus, o seu trono, de onde ele governa e reina, onde ele já é Senhor de todas as coisas. E também para ter o controle do destino da história humana já traçada por Deus, por nosso Pai. Somente o Senhor Jesus Cristo. Não existe mais nenhum outro personagem que tenha cumprido esse papel, que tenha realizado essas obras e que é chamado claramente em todas as Escrituras de Salvador, de mediador. Nós precisamos entender isto. Temos que fazer uma opção em um determinado momento da nossa vida. Se vamos atrás de histórias acrescentadas por homens, misturadas com um pouco de Bíblia, um pouco de fábulas, um pouco de dogmas, ou se vamos atrás da absoluta verdade. Eu vim de um lar muito católico, uma família extremamente católica, praticante de verdade mesmo, mas chegou um momento da minha vida em que eu tive contato com o Evangelho e eu quis conhecer se as coisas eram daquele jeito mesmo como eu cria ou não. E foi necessário eu ter uma Bíblia para fazer a comparação da fé que eu carregava por tradição da minha família, no meu coração, e dos ensinamentos de Deus. E eu tive que fazer uma escolha quando conheci as Escrituras. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tive que fazer uma opção. Sigo ensinamentos de homens misturado, aquela coisa toda, com verdade, um pouco de fábula, um pouco de lenda, um pouco de dogma, ou sigo realmente a clareza da palavra de Deus? Fiz a opção por seguir
a clareza da palavra de Deus, toda a verdade. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Esta palavra grega, mesites, que se escreve com as letras M, E, S, I, T, E, com traço em cima e S no final, significa, portanto, aquele que está no meio da humanidade e Deus Pai. Aquele que se coloca no meio como juiz. Ela provém da palavra grega mesos, essa palavra mesites. E ela tem alguns significados interessantes. Ela tem o significado de um árbitro, por exemplo. Era o que Jó, no livro de Jó, capítulo 9, versículo 33, você vai encontrar Jó clamando: não há entre nós um árbitro, alguém que arbitre a nossa causa, a minha vida, a minha situação. Quando Jó estava em total sofrimento e sem entender o sentido de tudo aquilo que ele estava passando, ele se queixa dizendo: não há um árbitro entre nós, entre Deus e ele. Mas Deus enviou depois esse árbitro, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele então se posiciona como um árbitro, alguém que se coloca entre duas pessoas. E ele então faz a reconciliação dessas duas pessoas. Ele ouve os motivos e as razões, e então tenta providenciar a reconciliação. Na verdade, o Senhor arbitrou de uma forma graciosa, porque Deus tem todas as razões para estar triste, chateado com o homem, com o ser humano, com a raça humana, porque a raça humana se afastou muito de Deus. Mas Jesus Cristo, pela sua graça maravilhosa e pela obra que ele realizou, ele então traz o homem até Deus. Quando nós damos ouvidos ao Senhor Jesus Cristo, é como se o Senhor Jesus Cristo segurasse na mão do Pai e segurasse na nossa mão também e olhasse para nós, sabendo que nós fomos errados, que nós não temos mérito nenhum, direito nenhum a essa reconciliação, mas porque Ele, Jesus, que está no meio, pagou o preço por nós, pagou a pena que era contra nós, o juízo que era contra nós, a justiça que era contra nós. Ele agora pode nos reconciliar com Deus e nos fazer seus irmãos, olha que coisa, e nos incluir na família de Deus. Ele arbitra, ele faz esta reconciliação, ele é o mediador, o único mediador, o único capaz de nos reaproximar de Deus. Todos precisamos nos reaproximar de Deus. Hoje à noite eu tenho certeza que eu tenho muitos amigos queridos que estão entendendo a forma respeitosa com que eu estou anunciando as verdades das Escrituras, mas lhe dizendo, fazendo um apelo: se reconcilie com Deus. Há tantos amigos meus que estão precisando dessa reconciliação hoje à noite. E esta palavra quer que você se reconcilie com Deus, porque se você se reconciliar com Deus, através de Jesus, só através dele, a sua vida vai se transformar. Sim, vai se transformar de uma forma maravilhosa. Você não precisa fazer corrente disso, copo d'água, comprar qualquer coisa, pagar dinheiro para a igreja, nada. O preço já foi pago por Jesus Cristo. Ele te reconcilia com Deus. E você tendo contato com Deus e a presença de Deus, então você vai poder seguir a sua vida, sempre seguro nas mãos do Senhor Jesus, vivendo debaixo da providência dele, até você entrar nos portões celestiais e viver eternamente com o Senhor, com Deus, o seu Criador. Esta palavra, ela tem um significado de alguém também que é um avalista, um fiador. Esta palavra no grego, ela tem esse significado, mesites, de alguém que avalia algo. Ele é um mediador e alguém que empenha algo de muito valor em favor do outro, como um fiador. Alguém que assina um contrato, dizendo: se ele não pagar, eu pago, eu sou responsável por ele. E isso nos dá o sentido de que Jesus, ele empenhou a sua própria vida em nosso favor, para nos resgatar de toda a maldição e de toda a condenação. Cristo fez isso. O Filho de Deus que veio dos céus, Deus Emanuel, Deus conosco, fez isso por nós. Ele afiançou a nossa salvação,
nós estamos seguros da nossa salvação. Enquanto estivermos em Cristo Jesus, assim não é pelo nosso valor, mas é pelo valor dele. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Ele é o nosso fiador, o fiador de uma nova aliança entre nós e Deus. E ele nos assegura que se nós realmente tivermos fé e vivermos segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que é aliança com Deus beneficia o homem, também beneficiará a nossa vida. Jesus, ele é o intermediário de Deus, ele é o elo que nos liga ao Senhor. Jesus Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. Irineu, um grande pensador da igreja cristã, que viveu nos primeiros séculos da igreja cristã, ele tinha uma frase mais ou menos assim, em latim: hominibus ostendens Deo deut autem exhibiem hominem. Ou seja, Jesus Cristo mostrava Deus aos homens e exibia os homens a Deus. Esse mediador tinha esse papel de nos mostrar Deus e também de mostrar o homem a Deus. Mas mostrar agora um homem arrependido, mostrar um homem agora que aceitou o sacrifício do Salvador, mostrar um homem agora que está disposto a seguir a palavra do Senhor, não mitos, lendas ou dogmas, mas seguir a palavra do Senhor. Mostra a Deus uma pessoa agora que está disposta realmente a andar em aliança com Deus. Ele é o nosso mediador. E quando chegamos a Deus, nós temos os cuidados e o amor de Deus por toda a nossa existência. Meu querido, você já foi levado à presença de Deus? Talvez você esteja imaginando que isso seja feito de uma forma sobrenatural. Não, ela é feita de uma forma razoavelmente natural. Não precisa o céu se abrir, não precisa haver trovões nos céus. É Jesus Cristo quem te leva à presença de Deus e te faz um filho de Deus, um membro da família de Deus. É Jesus Cristo que pode transformar completamente a sua vida e modificar por completo o seu relacionamento com Deus e fazer com que este relacionamento seja a porta aberta para a sua salvação eterna, para bênçãos, cuidados e provisões de Deus para a sua vida. Basta você crer no coração e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Se você deseja fazer isto, você pode fazer isto nesta noite. Eu peço agora a todos os meus amigos que estão nos assistindo que façam desse momento um momento de intercessão por todos aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo. Eu estou convidando você, não para mudar de religião, mas para receber um Salvador, um mediador verdadeiro, aprovado por Deus, orientado por Deus, único e exclusivo, Jesus Cristo, o Senhor. Faça isto, é simples. Repita comigo agora essas palavras. Ó Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de salvação da minha alma. Eu preciso de salvação eterna. E eu preciso de salvação também de situações terríveis que estão acontecendo na minha vida e me preocupando. Nesta hora, eu me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Faço dele o meu mediador, seguro nas mãos de Jesus, para que a partir desse momento ele me una a ti e possa me conduzir em serenidade. Esta é a minha vontade. Ajuda-me a compreender as tuas Escrituras. Ajuda-me a cumprir as tuas orientações. Para o meu bem e para a tua glória eu oro. Amém. Se você fez esta oração, eu o convido a estar na nossa igreja, nos visitando, em uma das igrejas do Nazareno espalhadas por toda esta região. Você pode estar lá nesse próximo domingo agora, assistindo um culto na certeza que será muito bem recebido, com muito amor, com muito respeito. Somos uma igreja bíblica, uma igreja renovada com equilíbrio, uma igreja ética, uma igreja muito amorosa. Teremos um enorme prazer em recebê-lo em uma das igrejas do Nazareno. E se quiser estar conosco, nos visitando ali direto onde eu sou pastor,
na Igreja Nazarena da Tamarineira, em Recife. Será um enorme prazer recebê-lo também nesse próximo domingo. E se não tem igreja nazarena perto de você, vá em uma igreja genuinamente evangélica, onde a Bíblia Sagrada é ensinada corretamente. Vá e seja edificado ali. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus, assim como todo o seu lar e a sua vida. Amém.